apresentadores. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, em rede estadual, pela rede Antena FM. Portanto, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Em ambos, você pode baixar o aplicativo e ter em mãos todas as notícias pertinentes à vida do Estado, do município, do Brasil e do mundo. Você pode entrar, baixar o aplicativo e, consequentemente, terá todas as notícias. No programa de hoje, eu, como sempre, tenho trazido professores aqui, o programa sempre procurando ser educativo em todos os segmentos da vida. Eu trago, então, o professor, doutor em filosofia e psicólogo, Josenir Detoni. A gente vai, então, discutir o país, discutir o estado de Rondônia, muitos assuntos relacionados à vida da população. Alguns dizem que o país está de cabeça para baixo, outros dizem que o país virou de ponta cabeça, depois dizem que o país está andando no trilho certinho. A situação é que, contrariados os interesses, aí tem que bater no governo. São tantas as opiniões, naturalmente, que a democracia estabelece, a gente acata a todas elas e vai discutir. E aí a pergunta vai ficar no ar aqui. O Brasil, para onde vamos? O amigo ouvinte da Voz do Povo já ligado conosco, dentre eles está aqui o Sargento Guzmão, o abnegado Sargento Guzmão, a Isabel Cristina, lá na CEMED, ligada na Voz do Povo, excelente pauta. Isabel, manda abraço ao doutor Detoni aqui. Um abraço, Isabel. Também a Terezinha Leão se ligou na Voz do Povo, a Valdete Silva, o Haroldo Chaves está ligado na Voz do Povo, a Terezinha está dizendo professor de excelência. Obrigado, Terezinha. E outras pessoas que já estão aqui na Voz do Povo. Abrindo então a Voz do Povo de hoje, TRE começa a julgar as candidaturas laranjas em Rondônia hoje. Polícia Civil e Militar prendem traficante com 83 quilos de maconha em Cacoal. Meu Deus do céu. Em atuação conjunta, também da PRF e da Polícia Militar, mais 38,5 quilos de drogas. Quer dizer, só aqui dá mais de 100 quilos de drogas apreendidas aí. Parece que os exemplos que vêm sendo dados efetivamente, com execução de penas e penalização de uma forma em geral, tem servido muito pouco para as pessoas que não observam. Uma vez o presidente Bolsonaro disse, a questão do cárcere, presidente, todo mundo sabe que lá não presta, lá é ruim. Quem quiser ir para lá, que vá. Foi duro, foi seco, mas aí é que está. A gente já sabe que não pode traficar e acaba traficando, vai para onde? Bom, celulares arremessados para dentro do presídio Urso Panda são apreendidos. Rondônia foi o único a aumentar a taxa de desemprego, aponta o IBGE. Petrobras reajusta gasolina. Inscrições dos concursos de Vilhena encerram no próximo domingo. Operação Thanos registra redução
50% dos acidentes em Porto Velho. São algumas das manchetes que estão nos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, a entrevista com o professor Dr. Joseni Detoni vai começar agora, registrando também aqui a presença da professora Lucileide Feitosa, o Jorge Aldi Filho também se ligou na Voz do Povo. A entrevista vai começar nesse momento. Vamos lá, então? Você está ouvindo a Voz do Povo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, propriamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes, saúda o Dr. Joseni Detoni, registro prazer de tê-lo aqui na Voz do Povo. Houve um pequeno probleminha aqui, ele chamou errado a vinheta, e eu quero cumprimentar o professor, registrar o prazer de recebê-lo aqui. Boa tarde, professor, seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo em rede estadual. Muito obrigado, amigo Arimar Souza de Sá. É uma honra sempre que você me chama, eu venho com uma certa frequência. É uma honra, então, estar aqui no seu programa, um programa de grande relevância para o Estado, a Voz do Povo. Quero saudar os ouvintes da Rádio Caiari FM, aqui na região de Porto Velho, e da Rede Antena FM, especialmente na pessoa do professor Dirceu Fernandes. O amigo Arimar falou aqui, o Dirceu e tal. Eu falei, o Dirceu foi meu colega lá em Rolim de Moura, como professor. Um grande abraço para você, Dirceu, e para sua família. Saudar também a equipe aqui da Rádio Caiari, o José Oliveira e o Frank Ellison. Não sei se você sabia, Arimar, o Frank é aluno nosso, lá da Filosofia na Unir. O pessoal aí, e o José aqui é sócio da rádio, praticamente, sempre que eu venho está por aqui, né? Então, muito obrigado pela gentileza do convite, Arimar. Muito bem, eu agradeço também. A presença aqui do Jorge Aldi Filho, também a professora Lucileide Feitosa, já registrei, o Sávio Ferreira Soares, o Bola, ligado na Voz do Povo. Um abraço para os amigos. Muito bem. Professor, o país, como eu disse na abertura do programa, petistas dizem que o país está de cabeça para baixo, mas não tem roubalheira, mas os petistas não dizem, pelo menos não que se tem notícia. De repente, os bolsonaristas, o Brasil empinou e vai embora. De repente, o presidente dá uma tacada lá, quando o repórter faz uma pergunta meio que capciosa. De repente, você observa lá, em Brasília, os filhos do Bolsonaro metendo o bedelho onde deviam, de modo que esses assuntos são prato de resistência ou cardápio diário na vida do país. Do ponto de vista da economia, a gente observou alguma mudança e parece bem favorável. Bom, eu gostaria que o professor Detoni dissesse para os ouvintes da Voz do Povo, considerando o tema de hoje, o Brasil para onde vamos para onde, professor? Eu espero que a gente caminhe para um bom lugar. No entanto, estamos num momento de esperanças em crise, meu amigo. Havia uma esperança, há uns anos atrás, de que o PT pudesse levar o Brasil para um país mais ético. Isso parece não ter ocorrido. Levou para o precipício. Parece não ter ocorrido. Houve avanços nas questões sociais, mas nas questões de ética da vida pública isso não aconteceu. E agora, para mim, é claro, também há uma crise de esperança no bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, assim como o petismo, um tempo atrás, se elegeu em nome da ética e etc., e já nos primeiros momentos já ficou claro que
não é bem assim, que a velha política está aí de volta, que o PMDB é a liderança do governo, enfim, a velha política está aí, na hora de defender privilégios para filhos, etc., quase colocou o rapaz lá como embaixador nos Estados Unidos, enfim, nepotismo, essas práticas da velha política, né? E a população que quer ter esperança num Brasil melhor, se sente enganada de um lado, enganada de outro. Para terminar essa primeira reflexão, nós precisamos encontrar mais maturidade na educação política do povo para não ficar dependendo de salvadores, de esquerda ou de direita, porque isso sim não leva o Brasil para um bom lugar. Eu quero ainda voltar ao início da minha preleção aqui, já aí nos primórdios do governo Lula, o pessoal de esquerda triunfou muito pesado e tal. De repente, a gente viu uma grande balbúrdia, naturalmente, que não existe só gargalos, existem conquistas também. De repente entrou o governo Bolsonaro como sendo o salvador da pátria em vista do desastre que foi o governo do PT. Considerando essa assertiva, professor, a gente observa que as esperanças foram abastecidas e todo mundo estava na expectativa de uma vida melhor. O fato da corrupção, pelo menos nesse momento, a gente não ouve falar neste governo. Houve sim. O Onyx é Caixa 2, o cara que está comandando a política mulher do governo é Caixa 2. Mas eu digo, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa do Bolsonaro. O filho dele está envolvido com rachadinhas e uma série de coisas, né? Isso é corrupção, não é? Estou falando do governo Bolsonaro. Mas é o grupo. Fica lá no Rio de Janeiro, não é? Não está envolvido? Não. Eu acho que não. Eu acho que uma coisa é o cara governar o país e as operações irem em cima, pegarem o cara. O outro é o filho dele, que tem um CPF diferente. O problema é que os mecanismos de corrupção, de controle de corrupção, estão sendo desmontados. Uma série de documentos oficiais, a transparência que deve ocorrer você do direito sabe disso, o direito administrativo tem que ter publicidade e tal. Está acontecendo, na verdade, aumento nos sigilos dos processos e tal. Então, infelizmente, veja, que o Brasil não sustentava mais um esquema de corrupção que estava implantado, isso eu batia tá certo? Agora, que este governo é exemplo de luta contra a corrupção, infelizmente, eu gostaria que fosse, mas pessoalmente não vejo dessa forma. Eu vou me contrapor ao professor, não fazendo nenhuma advocacia em favor de Bolsonaro. A gente observava que todos os contratos, pelo menos que vinham ao público, não sei se lá atrás tem sujeira, não chegou até aqui, mas eu estou dizendo do que a gente vê onde os olhos alcançam. A gente não vê, eu pelo menos que estou cultuando todo dia informação e todo dia me informo aqui, eu não tenho conhecimento de ladruagem, como a gente via no contrato de XYZ, quer dizer, como diria o padre Antônio Vieira, o professor filósofo, roubava-se em todos os tempos do verbo. Né? Padre Antônio Vieira. Inclusive no presente, meu amigo. Inclusive no presente. Então estão roubando. Não. Roubava todos os tempos do verbo, no presente. No passado. Hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Eu não tomo essa liberdade porque somos amigos e eu sei que você me dá essa liberdade. E eu dou a liberdade, a gente sabe que a democracia se estabelece. Eu estou dizendo no sentido de que hoje eu não ouço esses escândalos e nem vejo. Tomara que não tenha. A gente não sabe se lá atrás tem. Também não estou aqui para fazer advocacia em favor do Bolsonaro, não. Se estiver errado, eu digo, eu não concordo com a questão dos filhos dele. Muitas das situações que ele se coloca também não me agradam, mas eu estou apenas me reportando a esta situação da ladruagem do passado, que era escancarada. Se essa tem, ela deve estar muito escondida ainda. Eu me coloco assim, quanto àquela questão do filho dele que responda lá no Rio de Janeiro, na Catedral da Rachadinha e tudo mais. O que eu quero colocar, professor, é que essa população se abasteceu de esperança para uma vida melhor. Isso. Muito bem. Este fato, agora eu vou chegar na pergunta. A gente já discutiu aqui. Este fato que diz respeito a não estar a corrupção escancarada. Isso é um motivo de incentivo, de alívio e de que a população possa se reabastecer de esperança para uma vida melhor?
Primeiro, eu não concordo que não está escancarada. Para mim está bem escancarada. Eu não consigo fazer essa diferença que você coloca de que o filho dele, senador, que se elegeu com o grupo dele, com o nome dele, da família, aquela coisa do Queiroz e etc., que estas questões sejam diferenciadas do que é o Bolsonaro. O do pai é diferente. Pois é, mas o governo não é a pessoa. E você sabe disso. O governo é o grupo. O governo é o grupo. Né? Uhum. De modo que, assim, e eu também não entendo o Bolsonaro como alguém novo, da nova política, está lá naqueles esquemas há muito tempo, etc. De modo assim, outra coisa que me pareceu muito complicada é que a população não sabe direito o que é direita e esquerda. No imaginário das pessoas, vou falar já. No imaginário das pessoas, esquerda é quem rouba e direita é quem caminha pelo caminho certo. Não é? E não é isso. Direita e esquerda tem a ver com proposta política de como deve ser a relação do indivíduo com o Estado. Então, a esquerda valoriza daqueles valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. A esquerda valoriza mais a igualdade. Para que exista mais igualdade social, precisa ter um Estado mais forte, um Estado moderador, um Estado que pegue mais imposto e divida de acordo com as necessidades de cada um. Tá certo? Então, que garanta direitos sociais. Enquanto a direita, como proposta política, valoriza mais a liberdade do indivíduo e, portanto, a diminuição do Estado. E com a diminuição do Estado, nós temos a diminuição dos direitos sociais. Temos privatização de serviços de saúde, desmonte da educação pública, essas coisas, tá certo? Então, é isso que é direita e esquerda. Infelizmente, como as pessoas não sabem, tem pobre advogando pela diminuição dos direitos, porque acha que direita é gente que não faz corrupção. E não é isso. Direita é quem diz que o Estado tem que ser menor e que, portanto, vamos privatizar o SUS, vamos privatizar a educação pública no Brasil, e isso é ruim para os mais pobres. Então, aqui sem querer dizer que o PT defendeu isso e aquilo, porque quem acompanha meus posicionamentos políticos sabe que eu bati muito no PT também, mas nós precisamos de mais educação política. E o que me preocupa agora, meu amigo... O programa tem esse... Não, muito obrigado por dar essa liberdade. Né? E o que nós precisamos é ver se as propostas que estão sendo feitas, porque fica muito no personalismo, sabe? Se o Bolsonaro é uma boa pessoa, se o Lula é uma boa pessoa, e essa discussão é muito superficial. O que me preocupa é que nós não temos um bom projeto de país. Professor, eu preciso fazer, repete, um intervalo agora passei, eu preciso só que conserte aqui o relógio para poder ficar, 12h18, era 12h15 que eu entraria. Estourei um pouquinho, o assunto esquenta aqui, e o amigo ouvinte da Voz do Povo vai mandar mensagem para nós, 99317-2715, tem um posicionamento diferente do professor, tem um posicionamento que se coaduna com o que ele diz, mande mensagem, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo, estando a presença do Pedro Francisco, o diretor da emissora, meu ilustre Emerson Lopes, a Jaqueline Alencar em Ji-Paraná, da Voz do Povo, sempre com assuntos relevantes, a Marcilei Mutz também está com a gente, a Luzia Soares, o João Cipriano Nascimento, o Zé de Oliveira, o Paulo Sack, também o Isaac Bonfim se ligou na Voz do Povo, a Maria Edna Andrade, o professor Aloysio Vidal, o João Cipriano Nascimento, João Carlos Massalo, e também conosco o Antônio Salim Evangelista e tantas outras pessoas, a Ramilda Almeida, o Jeremias Pereira Barbosa. Olha só, professor, que maravilha aí. Pessoal descendo o pau. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
para levar comida à nossa mesa. O homem do campo tem vários desafios: aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo, com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A nossa maternidade é um orgulho para nós. Não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra Diego César está feliz com os novos equipamentos. Como bacoextrator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A nossa maternidade é um orgulho para nós. Não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra Diego César está feliz com os novos equipamentos. Como bacoextrator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre um assunto de interesse social, buscando sempre um catedrático que possa, através do programa, promover o processo educacional na área política, na área da vida no geral. E hoje eu trouxe aqui o professor doutor Joseni Detoni. Ele é doutor em filosofia e psicólogo. E nós estamos debatendo o Brasil. O Brasil, para onde vamos? E aí, meu ouvinte? Você que está na capital de Rondônia, diz para mim o que é sobre isso? Você que está na rede Antena no interior, ligado na Voz do Povo, para onde é que vamos? O professor Detoni está discorrendo já diretamente comigo, no instante que esquentava aqui,
a entrevista e eu chamava o intervalo, mas eu gostaria agora de continuar colocando lenha nessa fogueira do professor aqui, para a gente observar a questão do Brasil. Hoje a discussão se polariza, quem é Bolsonaro e quem é Lula. Quem é Lula, quando pergunta, o Lula foi preso, não sei o quê, o Lula cometeu o delito, pegou o dinheiro no Cid de Atibaia, da Odebrecht, sei que mais, o cara pergunta, e o Queiroz? Ele não diz, olha, o Lula não é culpado por isso, por isso, por isso. Ele pergunta o Queiroz. Aí o cara pergunta, o Bolsonaro isso assim, o cara diz, e o filho do Bolsonaro? Quer dizer, é claro que a discussão política ela passa por outros meandros, ela tem umas nuances bem maiores. A gente tem que tratar da questão política como ela foi gestada na Velha Grécia, onde se tratou como ciência política. Pois bem, e aí nesse sentido o brasileiro fica, Lula fica, Bolsonaro. Eu gostaria de saber do professor, para que nós alarguemos então as nossas discussões, os nossos horizontes, para enxergarmos melhor a questão política, passando pela filosofia, os elementos de convicção são, professor. Meu irmão, gostei muito do seu posicionamento, da sua explicação. Eu entendo que personalismo na política, ou seja, focar na pessoa do líder, é muito ruim, porque no final das contas cai nessa polarização, na defesa de time. Né? Se for para defender time, eu defendo o Vasco da Gama. E o Flamengo. Que Isso, e aí a gente até deve polarizar e tal, brincar, etc. Agora, na política, o que a gente tem é que olhar proposta para o país. Proposta de país. E aí, se Lula não está fazendo direito uma boa proposta de país, sai. Se Bolsonaro não está fazendo uma boa proposta de país, sai. Nós temos que discutir propostas de país. E aqui, o pessoal fala que em filosofia a gente não fica só no mundo das ideias, não discute números e tal. É importante a população entender que a maior parte do orçamento público da União, do dinheiro que vai para o governo federal, quase 50% disso é repassado a bancos. Se você, Arimar, passa a administrar uma empresa e chega e tem uma dívida de quase 50% do que ganha a empresa, o que é que você vai fazer em primeiro lugar? Você não vai pegar essas contas e dar uma vale. Peraí, deixa eu ver, como é que nós chegamos a esse 50% aqui? Não tem que fazer uma auditoria da dívida? Ou os banqueiros ganham pouco no Brasil? Eu não estou falando contra ser rico, não. Não é nada disso, não. Sabe, aquela coisa que tem que todo mundo ser pobre. Não é nada disso, não. Mas quase 50% do nosso dinheiro que está no governo federal vai para banco e não se discute a revisão disso. Sabe o que está se discutindo? O orçamento das universidades. Sabe quanto se gasta com educação desse orçamento? Menos de 3%. Menos de 3%. E aí, por uma questão de mercado, quer privatizar, enfim, uma série de coisas. Então, o que me parece é que melhor para o Brasil não é ter torcida para o Bolsonaro ou para o Lula. Para mim, pessoalmente, nenhum dos dois é coisa boa. Mas a gente discutir proposta de país. Começando por onde? Começando pelas áreas essenciais. Quais são as áreas essenciais? Para mim, educação, segurança e saúde. Nada se envolver nisso, professor. Defendendo essas áreas. Nada que faça com que tenhamos menos educação, menos segurança, menos saúde, devia ser defendido por ninguém. No Brasil agora entramos numa onda, isso é por questões políticas. Então as universidades, tem um monte de gente que é contra o Bolsonaro, vamos acabar com as universidades, só tem maconheiro, e não sei o quê. As pesquisas, que na verdade, hoje, meu irmão, eu estou voltando do pós-doutorado. Hoje, tecnologia é o que vai definir a sua pergunta, para onde vamos, vai depender se nós vamos só ficar com agricultura ou se a gente vai investir em conhecimento e em tecnologia. Deixa eu abrir um parênteses então, professor. Na assertiva colocada aqui, observa-se então que o sistema apodreceu. Né? Sem dúvida. Muito bem. Um sistema novo... Um sistema novo pode ser muito bom ou pode ser pior. Quais seriam então os elementos desse sistema? A discussão, por exemplo, de uma nova constituinte. É importante? É importante, mas eu tenho medo nesse momento. Porque se
Porque pode ser pior. Desviar foco. Pode ser pior. Desviar o foco, né, das coisas essenciais da vida. Pois é. Então, assim, olha, a gente não tem que acreditar na pessoa do governante. A gente tem que melhorar os sistemas de controle. Mas ele é um vendedor de sonhos. Isso. É um agente. O que eu estou dizendo é assim, ó, o Brasil não se salva enquanto sistema se a gente ficar confiando em pessoas. A gente tem que melhorar os sistemas de controle para ser cada vez mais difícil roubar. Me dê exemplo clássico. Essa questão do COAF. Essa questão do COAF. Não é? Então pegou gente que não devia pegar, do PT e do PSL. Bom, que agora não é mais PSL. Então, a própria Suprema Corte fazendo isso. A própria Suprema Corte como filho do presidente. Ou não? Não é inusitado esse negócio de que neste âmbito da corrupção deram-se as mãos lá, o Flávio Bolsonaro com o Toffoli? Não é inusitado isso? Não é? Então, isso é o que a gente, como população, tinha que estar mais atento. Olha, educação pública de qualidade. Governo, viu? Ele é parte do governo, ele é presidente de um dos 3 poderes. Pois é, os poderes são independentes e harmônicos. Mas nesse ponto de diminuir a investigação, eles deram as mãos. E isso é muito ruim, né, para o sistema. Então não é uma questão de jogar para o Vasco ou para o Flamengo, não é uma questão de jogar para o Lula ou para o Bolsonaro, é uma questão da gente ter uma visão de país e de que certas coisas não deveriam se mexer. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, enquanto o negócio pega fogo por aqui, me diz o quê? Concorda, discorda? Aqui a democracia se estabelece, respeita-se todas as linhas, os posicionamentos. Olha só, restando a presença do Carlos Venâncio, o doutor Carlos Alberto Paraguaçu, colega do grande abraço, foi membro da minha banca, um abraço, Paraguaçu. Ednilce Barba, ligada na Voz do Povo. Opa, o Jean Carlos Rodrigues, doutor Amadeu Machado, ligado no programa, o doutor... Você só tem gente boa vendo o teu programa. Carlos Henrique Alves, o João Cipriano Nascimento, ele está dizendo assim, filosofia dos números, 35 anos de social-democracia, ele está dizendo. Filosofia dos números é uma parte da filosofia. Lá o Pitágoras já era filósofo e matemático. Jean Carlos Rodrigues Sena também está na Voz do Povo. A Eliana Regis está em Balneário Camboriú, ligado no programa. O Anderson de Paula também. Eu vou para o intervalo, na volta a discussão esquenta e você pode participar. Mande mensagem para nós aí, 993-17-27-15, já lotou de perguntas aqui. E eu vou só um pouquinho dissecar mais minha pauta aqui. Eu volto na sequência, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A nossa maternidade é um orgulho para nós, não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra Diego César está feliz com os novos equipamentos. Como bacostrator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho,
estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A nossa maternidade é um orgulho para nós. Não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra Diego César está feliz com os novos equipamentos. Como banco extrator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, hoje, fazendo uma pergunta para você. O Brasil, para onde vamos, hein? Pois é. A gente tem observado, como eu coloquei no bloco anterior, uma discussão polarizada. Ou você é Lula ou Bolsonaro. Eu queria que todo mundo fosse Flamengo. Mas as pessoas têm o direito de escolher e eu de respeitar. E, portanto, deve ser muito chato não torcer pelo Flamengo. Deve ser horrível. Né? Mas o que eu posso fazer? Cada um tem a sua própria escolha, né? Pois bem, não, professor? Eu gosto dessa Meus melhores amigos são flamenguistas. Pois é, eu gosto desse negócio de futebol, porque a gente pode discordar e todo mundo sai brincando. Mas quando se agridem, aí é outra história. Eu estou naturalmente tirando essa brincadeira aqui para dizer que nosso assunto é sério, é política. E a política é diferentemente da politicagem, que as pessoas dizem que não gostam. Sem dúvida. A política é a arte de bem governar em prol de uma coletividade, bem comum. A polis, né? Cidade, enfim, da sociedade. Pois bem, a politicagem é essa história do sujeito alcançar a luz da ribalta no cargo político e depois debochar da cara da coletividade. Isso aí é a politicagem, as pessoas fazem uma certa confusão. Mas eu estou dizendo isso para dizer que
Hoje polarizou-se, ou é Bolsonaro, ou é bolsominion, ou é esquerdopata. Quer dizer, e a proposta de Brasil, e a discussão de Brasil, e os assuntos que podem ser discutidos pela coletividade de uma forma em geral, e que vão melhorar a nossa vida, vão botar mais um dinheirinho no nosso bolso, nossa qualidade de vida vai melhorar. Pois bem, e com base nessas questões, eu estou discutindo e perguntando para você, o Brasil, para onde vamos? E o professor, doutor Josemir Detoni, que é doutor em filosofia e também psicólogo, está fazendo as avaliações aqui. E, claro, o programa com esse cunho sempre educativo, buscando, através das pessoas que vêm aqui, levar a informação com qualidade que elas próprias esperam. Pois bem, professor, então, saindo dessa questão da polarização, eu quero discutir Brasil, eu quero discutir a saúde, a educação, a segurança pública, as nuances que dizem respeito ao desenvolvimento, que é para poder gerar um emprego, a renda e a vida melhorar. Pois bem, e a gente observa, então, as pessoas sempre ligadas, não presta é Bolsonaro, não presta é Lula, o Lula não sei o que é o herói e tal. Professor, para a gente discutir de forma sadia e a população se envolver nessas discussões, qual é o elemento animador disto? Olha, eu acho que a gente tem que pensar no bem comum. É isso que você estava falando, que é o cerne da política, né? Que boas propostas, que boas ações vai levar ao bem da população como um todo. É isso que eu pergunto. Que tipo de sociedade eu quero ajudar a construir, né? Essa é a grande... Dentro da cor partidária. Porque essa é a grande questão. Que tipo de sociedade eu quero ajudar a construir? Então, é inverter a discussão. Não é ficar numa discussão pseudopolítica de linchamento de personalidade. Um batendo no Bolsonaro porque gosta do Lula, outro batendo no Lula porque gosta do Bolsonaro e achar que com isso... sem respeitar a opinião de ninguém. Exatamente, e achar que com isso está contribuindo com o Brasil, não é? Então não pensa como eu, é marginal, e, sabe? Isso não leva o Brasil para um bom lugar. O que nós temos que discutir é, por exemplo, que tipo de educação eu quero para o povo brasileiro, né? Por exemplo, eu estou voltando agora do pós-doutorado, e no mundo, o que mais se discute agora é o avanço das tecnologias. Para isso, nós temos que investir estrategicamente em pesquisas. E aí a grande discussão é, o governo está ajudando ou atrapalhando nisso? Entende? Não é se o Bolsonaro é bonzinho ou não é malvado, não é essa a questão. É na questão de dar uma educação de qualidade para o povo brasileiro e prepará-lo para uma sociedade tecnológica. É o Brasil do futuro. Isso. Nós estamos como? Qual é a proposta para isso? O que nós estamos vendo, infelizmente, é a diminuição de bolsas de pesquisadores. Então, isso é preocupante, entende? Na questão da segurança, parece que há um avanço. Parece. Porque também, né? A questão da hora para outra. Exatamente. A questão da segurança é algo que precisa muito ser trabalhado no Brasil. Não dá para a gente manter uma sociedade do medo. Não dá. É tão bom a gente poder caminhar com segurança. Em outros países se faz isso. Aqui no Brasil você fica com medo o tempo todo. Então, é nesse sentido que tem que ser a discussão. Como é que a gente melhora a educação? Como é que a gente melhora a segurança? E como é que a gente melhora a saúde? É isso que a gente precisa debater. Professor, agora chegou a hora do ouvinte e eu quero pedir a gentileza sua de ter que ser de bate-pronto, senão eu não consigo romper. Vamos tentar. Vamos tentar de bate-pronto aqui. Olha, o Darcy, meu ilustre ouvinte, está em Nova Brasilândia, ele está dizendo assim, olha aqui, professor, esse professor é comunista. Professor, o senhor é comunista? Depois manda ele dizer o que é comunismo. Hein? Não, eu não sou comunista. Manda dizer o que é comunismo. Darcy, eu não sou comunista. Darcy, nem todo mundo que defende pautas sociais é comunista. Muito bem. E os gastos dos cartões corporativos parece que extrapolaram todos os limites. É o Fabrício de Cacoal que está dizendo aqui. Eu não acompanhei essa notícia, mas de fato tem muito privilégio. Na minha visão, com esse governo, nós vamos para o caos. É o Fabrício que adiante também diz a mesma coisa. Olá, boa tarde, eu sou o Ricardo do setor industrial, parabenizar o professor pela entrevista. Obrigado. Sobre a esquerda e direita, você estuda a fundo sobre isso, para ver que a direita pensa igual a elite que crucificou Jesus. Fale com o... Quem é? O Frank não me mandou o nome dele. Bom, é o Ricardo. Há essa discussão da relação entre a religião e a discussão política, não é?
Pessoalmente, eu acho que o cristianismo tem pelo menos o que eu li do Evangelho, tem uma vertente de ajudar os que mais precisam, mas tem gente entendendo diferente, né? Numa teologia da prosperidade, por exemplo, enfim. A Maria José é universitária da Uni. Ela diz, Arimar, o professor é comunista, não adianta você discutir com ele que vai puxar sempre para o lado da esquerda. Mais uma vez, comunismo e esquerda não são sinônimos, a gente precisa estudar os conceitos básicos para poder se posicionar nessa discussão. Vamos para diante, o Adailton, até agora, esse governo bolsonarista não diz ao que veio. Ele é a favor da reforma trabalhista e dizia que eu ia ter mais emprego, até agora fez foi piorar. Diz o Adailton, fale com ele, professor. Eu me preocupo também com a diminuição dos direitos dos mais pobres. Isso é algo que eu penso que não é um modelo de sociedade que eu gostaria. Tem muita gente ganhando muito dinheiro no país, muita gente não, pouca gente ganhando muito dinheiro no país, e infelizmente parece que a diminuição dos direitos sociais não tem trazido mais emprego. O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo e diz assim, professor, a situação da vida do país é exatamente o que o senhor está colocando aqui, o Zé Carlos. Abraço, Zé Carlos. A Marília está ligada na Voz do Povo, está no município de Ariquemes. Em Ariquemes ela está na rádio, deixa eu ver se eu consigo, eu nunca consigo gravar, rapaz, essas rádios aqui. Rádio 103 de Ariquemes, um abraço ao pessoal da rede 103, da Rádio 103 de Ariquemes, da rede Antena. E ela cumprimenta o professor, diz que o professor está com o raciocínio correto. Um abraço. Um abraço para Ariquemes, uma cidade querida, morei lá O Carlos Augusto está em Cacoal. Boa tarde, Cacoal. Alô, Cacoal 96.5. Ele diz assim, as nuances que o professor coloca, ora ele puxa para a esquerda, ora ele puxa para a direita. Pergunta a orientação política dele. Eu sou de centro. Agora, se perguntarem, mas centro o quê? Centro-direita ou centro-esquerda? Eu me colocaria como centro-esquerda. Muito bem. O doutor Antônio Carlos, advogado, ligado da Voz do Povo, esse cara é show. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, doutor. Um abraço. A Liliane está ligada na Voz do Povo, programa educativo mesmo. Eu estou todo dia me educando com esse programa. Ela está nesse momento em Alvorada do Oeste. Alô, abraço para Alvorada. A Thaisa Fernandes está ligada na Voz do Povo, em Pimenta Bueno. Que legal ver o estado todo representado. Ela diz assim, aqui em Pimenta Bueno já virou vício a hora do almoço com você. Oh, meu Deus do céu, fique alegre, né, rapaz? Que maravilha. Tinha que ser virtude, né? Eita, que maravilha. Vamos pro intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A nossa maternidade é um orgulho para nós. Não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra, Diego César, está feliz com os novos equipamentos. Como bacoextrator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, propriamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores.
Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A nossa maternidade é um orgulho para nós, não é, diretora Marilene Penati? Nos últimos 2 anos, a maternidade municipal tem passado por grandes avanços. Foi adquirida uma ambulância especificamente para atender a maternidade. O nosso médico obstetra Diego César está feliz com os novos equipamentos. Como trator, cardiotocografia para monitorização aí da qualidade de um trabalho de parto adequado. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo com o último bloco do programa, discutindo hoje as questões relacionadas à vida do país e, enfim. E comigo, o professor doutor Josenir Detoni. Tema: Brasil, para onde vamos, hein? Onde é que a gente vai, meu Deus do céu? Pois bem, professor, só faltam 10 minutinhos, 8 minutinhos, a gente já está aqui lotado de perguntas. Vamos ter que correr. O Ivaldo do Flamengo. Ivaldo do Flamengo, olha aqui, Ivaldo do Flamengo, ele está dizendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ivaldo do Flamengo. E não é do Vasco. Aqui, Josenir Vasco, mas tamo junto, Ivaldo. Um abraço. Professor, o Lula é um cara de pau. Ele ainda tem coragem de ficar se manifestando, se só cola com a turma dele. Eu não, com o Ivaldo do Flamengo. Ivaldo, eu não apoio o Lula desde daquela história lá no Mensalão, em 2005, eu acho que ele disse que não sabia de nada, tá certo? Portanto, criticar, por exemplo, o atual governo não é a mesma coisa que estar de acordo com o Lula. Eu não estou de acordo com o Lula, acho que ele atrapalhou grande parte do processo. O Lansdorff está gostando da sua entrevista. O Lansdorff. Obrigado, Lansdorff. Vamos para diante aqui, quem mais está na Voz do Povo? Ah, doutora Betânia, estou ligada no meu carro, que maravilha de entrevista, ela é médica, fala de doutora Betânia. Abraço, doutora. Vamos ver, até agora, esse governo bolsonarista não colocou as garras de fora para nós. É a Marília que está dizendo para mim, para nós aqui. Vamos ver quem mais está na Voz do Povo aqui, agora eu vou para o lado daqui, o outro computador, lotadinho de pessoas que me dão o prazer de estar assistindo, ouvindo, outras assistindo as imagens, e eu vou atender a todos agora aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Já falei do João Cipriano. Vamos ver se eu consigo essa internet aqui. O João Cipriano também está com a gente e diz o seguinte: esse cara é de esquerda. Olha só sabe falar mal do presidente, não admite os avanços.
do nosso governo. Parabéns por contar. Meu Deus. Parabéns. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Eu acho que deve ser contrastar, né? Contrapor a esse mestre comunista. Vale João Cipriano. Virei como o João Cipriano. É importante você, antes de julgar alguém, entender do que você está falando. Você precisa entender o que é comunismo, para começar. Em nenhum momento eu defendo o comunismo, e quem critica Bolsonaro não é comunista necessariamente, tá certo? Mas um abraço para você. Não, só mais uma coisa. A gente precisa parar de criticar pessoas e precisa começar a defender ideias. É isso que vai levar o Brasil para melhorar. Esse negócio de que não pensa como eu, é comunista, vai para Cuba, isso aí não é bom. Parar de criticar pessoas e começar a defender ideias. Esse é o caminho. A Marcilei Mutz, está em Cacoal, ligada na Voz do Povo, 96.5. Já gostei dessa primeira introdução do programa, e o meu ponto de vista é muito parecido com o do professor, ouvindo pela nossa amada 96.5 de Cacoal. Um abraço. A Marcilei. Um abraço, Marcilei. Vamos para adiante aqui na Voz do Povo. Já falei do Cipriano. A Luiz Vidal. Abraços aos dois. Há algo positivo em crescimento nos últimos anos que apontam para um Brasil melhor. Fale com a Luiz Vidal. Um abraço, Luísio. Concorda, discorda? É que não ficou muito claro, né? Há algo, tem coisas positivo. Uma coisa positiva, e talvez seja por aí que o Aloysio esteja falando, é que estamos discutindo mais política, sabe? Vem esse momento agora de que o pessoal está se envolvendo. No início é muita agressividade e tal, mas eu espero que com isso a gente aprenda mais sobre política em breve. Né? A Marcilei não vê assim, ela não concorda com, ela contrapõe-se ao Cipriano. Não vejo assim. Vamos aguardar até o final da entrevista para tirar nossa própria conclusão sobre a ideologia do professor aqui, se é de esquerda, se é de direita. Também está conosco aqui, já falei da Marcilei, o João Cipriano já se colocou, vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. João Cipriano, 35 anos de social-democracia. Jean Carlos Sena, boa tarde. O programa sempre debatendo um bom assunto, muito obrigado. O Luiz Carlos Pereira. Bom, dizer que o professor Josenier é uma capacidade, é uma capacidade. Dizer que o professor é uma capacidade, ele está afirmando. Minha pergunta, o Brasil não melhora com o caos, seguindo a teoria do caos. O Brasil não melhora com o caos, seguindo a teoria do caos. A teoria do caos, teria que discutir aqui a teoria do caos, que me parece que tem uma outra aplicação. De qualquer maneira, meu amigo, como é o nome? Luiz Carlos. De qualquer maneira, meu amigo Luiz Carlos, eu acho que desse caos pode sair coisa boa se a gente se encaminhar bem, né? Se a gente começar a discutir ideias, a levar por um caminho de procurar propostas para o Brasil. Então, nós estamos discutindo mais política e isso pode ser bom. Agora, se o caminho for mais ódio, mais agressividade, aí é coisa ruim. Muito bem, para você que se ligou na Voz do Povo, o tema do programa de hoje é o Brasil, para onde vamos, hein? E o professor Josenier Detoni, doutor na área de filosofia e pós-doutor agora, hein? Pós-doutor em filosofia. Filosofia também. Pois bem, o Biraci Jesus cumprimenta o programa, eu agradeço. O Vitor Naves Coelho, o mundo está sem bons líderes. A educação de massa é cada vez mais fragilizada. O custo social é caro e demora a ter resultados. Fale com Mas os países mais desenvolvidos investiram nisso. Olha o Japão. Passou a investir maciçamente, Japão, Coreia, enfim, grandes países que deram certo, investiram em educação, investiram nos seus professores. Ser professor em países desenvolvidos é uma honra. Aqui, ultimamente, o professor é tudo visto como comunista, não sei o quê, mas, enfim, eu acho que é um investimento que vale a pena, viu, meu amigo? Vamos. E o Manuel Serra está na Voz do Povo, a Carléu Sá, o doutor Horácio Guedes também está ligado na Voz do Povo, o professor Herbert Lins está ligado com a gente, o Carlos Venâncio. Um abraço.
Boa tarde, Arimar. Pergunte por favor, ao professor se ele poderia tecer o seu ponto de vista a respeito de políticos igual ao ex-presidente Lula, que saíram do poder milionários, assim como seus filhos nos Estados Unidos, os ex-presidentes saíram sem dinheiro. Ele faz duas colocações. Não concordo com tudo que está afirmado na pergunta, mas para ir ao cerne da discussão, viu, meu amigo, eu não concordo com o posicionamento do Lula. Faz muito tempo que eu sou um crítico ao governo Lula, reconheço que em algumas áreas houve avanços importantes, mas não vejo que o Lula seja um bom caminho para o Brasil, o lulismo seja um bom caminho para o Brasil. Eu espero que a gente encontre um outro caminho que defenda questões sociais, mas que não esteja necessariamente vinculado a este grupo ou a essa pessoa. Vamos continuar a atender, ouvindo o programa, o professor Herbert Lins, da Universidade Federal de Rondônia. Forte abraço ao doutor Detone. Abraço, Herbert. E a todos os ouvintes, Nova Ideologia, Bem Viver. O Joel Garçom está ligado na Voz do Povo também, ouço o programa todos os dias. Esse professor, meu Deus, é um maluco. Acho que você tem razão, meu amigo. Meu Deus do céu, professor. Vamos continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo, que eu não ia falar, mas já tinha verbalizado, acabei concluindo aqui, professor, mas não foi para lhe ofender, não. Vamos continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo aqui, vamos lá? A Célia Regina, ligada no programa. Professor, é show, eu já conheço ele de muito tempo, fui aluna dele. Célia. Esse conhece, diz a Célia. Obrigado. A Luzia Malone, um abração para o professor Detone, fui professora dele de catecismo. Olha aí. Uma excelente pessoa, estudou para ser padre, mas não concluiu, seria um ótimo padre. Não sei, mas eu agradeço a catequista aí, muito obrigado, sim. É uma pessoa muito querida e também representante de uma família importante aqui da cidade, tradicional. Né? Então, um grande abraço, professora. Realmente fiquei 7 anos no seminário e depois trilhei outros caminhos. Muito bem. A Joselina, do projeto Terra Santa, onde é que fica o projeto Terra Santa, hein? Eu acho que é depois da Ponte do Madeira, né? Ou não? Ela está dizendo que estão sem energia lá, e desde a noite de ontem, está todo mundo lá, e já ligaram não sei quantas vezes para a Energisa. Essa Energisa... Isso é um problema. Essa Energisa é a grande vilã de Rondônia, hein? Eita danado. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo, doutor Cláudio de Paula. Parabéns pela entrevista, professor. Obrigado. Olha só. O Juliano, o professor se redimiu quando bateu no Lula. Se redimiu, professor? Não, eu acho que a gente tem que pensar no Brasil, não tem que defender nem Lula, nem Bolsonaro, não. A gente tem que pensar no futuro do Brasil, é esse o nosso foco. Boa tarde, excelente entrevista, concordo com o professor Detone, mas a professora Idalvina, do Coab. Abraço, professora. Professor, e como fica o endeusamento ao Moro? Está sumido, diz ela. Pois é, né? As coisas que saíram aí na tal da Vaza Jato comprometeram um pouco aquela visão que se tinha. Volto a dizer, o endeusamento na política ajuda a ganhar votos, mas é algo que não é muito saudável, não. O doutor Salminho, ligado na Voz do Povo, parabeniza também. A Jaqueline Alencar, Tangi Paraná, ligada na Voz do Povo. Obrigado pelo carinho. O Osmar Costa, esse professor é show, hein, Alimar? Traz ele mais umas vezes aqui. Estou à disposição, meu amigo. A Lady Diana, tá ligada na Voz do Povo. Um grande abraço, obrigado, a Lady Diana. O doutor Antônio Carlos Pereira, batendo palmas para a Voz do Povo. O Almir Correia também está com a gente aqui. Deixa eu ver se eu fecho mais aqui. E também o Mário Sérgio. Professor, o tempo passou. Meu amigo Arimar, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado pela forma gentil com que você me recebeu. Você e sua equipe aqui, muito profissional da Rádio Caiari. A Cida, de onde é a Cida do Coab? Estou ouvindo você e não me arrependo, foi só alegria. Que bom. Tá certo, Cida. Muito obrigado, um abraço a Cida. Tem mais nada, não? Chegou ao final. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo.
A verdade, o jornalismo independente, a voz do povo. De volta, amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. Rádio Católica, no coração da gente.